Eu ainda não recebi a- as provas para fazer o fechamento das notas. Essa última agora ainda não recebi. Bom, então vamos lá para a nossa segunda aula de tratamento fitossanitário. Então, na aula passada, a gente falou principalmente sobre os 3 níveis de população de pragas, né? Primeiro nós falamos que praga tem que ser, depende de ser causar dano e está em alta população, né? Porque uma coisa está associada à outra, né? Uma praga não causa dano, mas uma superpopulação vai causar dano, né? Então, como faz para a gente saber se está em superpopulação? Faz o levantamento populacional. Aí nós vimos as maneiras que tem, né? Tem lá o cone de batida, tem a trincheira no solo, tem as armadilhas, as iscas de adesivo, tudo para a gente conseguir fazer o levantamento da populacional. Tem a própria contagem da praga. E aí, tendo a contagem, né, quantificado quanto tem praga, a gente consegue saber se é hora de controlar, se não é hora, se não há necessidade, ou se passou da hora, né? Que é o que nós vimos os 3 níveis populacionais, de nível de dano econômico, nível de controle e nível de equilíbrio. A gente tem que procurar manter o nível de equilíbrio. Por quê? A gente nunca vai exterminar uma praga, nem devemos, nem vamos conseguir. E não é esse o objetivo, exterminar uma praga, liquidar com ela. E sim, mantê-la em harmonia com a agricultura. Manter a harmonia com a agricultura tem que estar em harmonia com o meio ambiente. Né? Então, a gente mantém o controle. Por quê? E o que é essa harmonia? Não deixar haver superpopulação, porque nós já vimos que superpopulação já é uma falta de sintonia do meio ambiente, né? Porque quando está tudo equilibrado, o predador é o suficiente para manter a presa numa população adequada. Então, a gente artificialmente tem que manter essa população adequada através de usos de métodos de controle de pragas. Então, a gente tem que quantificar como estão, se tiver acima do convívio normal entre o ambiente e a lavoura, ou seja, está num nível populacional que esteja causando prejuízo, dano econômico, a gente tem que abrir mão, lançar mão de medidas de controle fitossanitário. Esse que é o nosso objetivo dentro da agricultura. Veja que é importante a gente estar falando, né? Eu estou falando não é à toa dessa questão, viver em harmonia com o ambiente, né? Um meio não deve excluir o outro, né? O meio agrícola não deve excluir o meio ambiente. Então, tanto é que uma das opções de controle que nós temos é exatamente liberar o inimigo natural. Um dos cuidados que nós temos para fazer o controle sanitário é não eliminar os inimigos naturais, que nós queremos que viva em população, que vive em equilíbrio com a agricultura, né? E como eu disse, ela passa a ser prejudicial para a agricultura quando ela tem uma superpopulação. Em superpopulação, já se perdeu o nível de equilíbrio do próprio meio ambiente. Não foi a agricultura que fez causar esse desequilíbrio, foi o meio ambiente que se desequilibrou por falta dos níveis naturais. Então, a gente trabalha em harmonia. Eu até vou citar aqui, deixa eu já entrar no. Bom, vamos lá. Então, o que nós vamos falar de hoje é de defensivos agrícolas. De todas aquelas maneiras de controle que nós vimos, maneira cultural, mecânica, física, biológica, legislativa,
que mais? Cultural, genética, biocida, pode ser que esteja faltando uma ou duas. Aí, todas elas, e a química, né, o controle químico, de todas elas, o mais utilizado são os defensivos agrícolas. Né? Veja que não só químico, quando a gente fala defensivos, nós temos defensivos biológicos. Depois, eu abrindo o Agrofit lá, vocês vão ver que no Brasil se classifica como entra na lista dos agrotóxicos, mas dentro de agrotóxicos tem controles biológicos, né? Fungos, com outros agentes naturais que fazem o controle da praga, mas por questão legislativa entra tudo num bolo só como agrotóxico ou defensivo agrícola. Veja que eu estou falando agrotóxico ou defensivo agrícola. E aí, qual que é o certo? Ó, a gente ouve falar em veneno, pesticida, produtos fitossanitários, agroquímico, defensivo agrícola, agrotóxico, é tudo a mesma coisa? Quem acha que é tudo a mesma coisa ou não? Eu não. Alguém aí? Estão me ouvindo ou não? Eu acho que não é tudo a mesma Professor, coisa, não. acho que não é não, hein? Tá. Então, vamos falar assim, qual que deveria ser, qual que a gente deveria dar preferência em chamar, então? Defensivo agrícola. Defensivo agrícola. Exatamente. O produto fitossanitário, né? Defensivo, isso aí, pai. É tudo a mesma coisa? Na prática mas a gente não pode falar, a gente pode chamar de veneno, né? Veneno não é veneno, defensivo agrícola não é veneno. Ué, ninguém vai beber, ninguém vai tomar, ninguém vai aplicar da maneira errada, ninguém vai respirar, ninguém vai mexer o produto com a mão. Não é veneno, não é veneno. Se você fizer um uso indevido. Pesticida se chamava antigamente, até o pessoal do campo aí, mais antigo, ainda fala pesticida. Agroquímico, tá, menos mal. Agrotóxico é um nome utilizado na legislação, só se fala como agrotóxico, na literatura, em livros, se chama de agrotóxico. Mas o que eu quero deixar bem claro é que nós, que somos da área, temos que chamar do nome correto. Isso aqui eu faço questão de. Né, tem coisa que eu não faço questão de a gente mudar o linguajar, né, igual lá na agricultura de precisão. Eu falava assim: não é GPS, é GNSS. Mas aí eu não vou falar. A ideia não é trocar o vocabulário de ninguém, mas aqui nós temos que trocar. A gente não pode chamar de veneno, de maneira alguma, porque nós temos que, se nós não, né, eu bato sempre nessa tecla, já falei isso lá na aula de mecanização, se eu não me engano, a questão dessas fake news que tem na internet, não é veneno, defensivo agrícola, não é veneno. É chamado de agrotóxico, sim. Porque é um produto tóxico, se enquadra em produto tóxico. Nós vamos ver que tem diferentes níveis, né? Tem defensivo agrícola que entra na classe dos não tóxicos, mas a maioria são tóxicos, assim como quantas coisas em casa nós temos que é tóxico? Um detergente em casa é tóxico, que mais lá? Uma água sanitária em casa é tóxico, né? Tem a mesma caveirinha que tem lá no... Tem aquela caveirinha no rótulo lá? Tem também. Mas por que aqui em casa ninguém fala nada? Porque em casa ninguém vai beber o água sanitária, né? Não sei que vai querer se matar. E o defensivo também. Agora, porque o defensivo vai no alimento, na água sanitária não vai. Sim, mas ele vai no alimento em quantidades adequadas, feito muitos estudos. Inclusive tem um livro, ó, esse livro é recém-lançado, é recém não, né? Mas agora que ele está dando
merecido destaque do Nicolas Vital, é um repórter, se eu não me engano, ele é da Isto É, da revista Isto É, não tem nada a ver com agricultura, mas ele tem uma pesquisa tão extensa do assunto, e lançou esse livro. Ele prova, por aqui, o que é a jogada de marketing, é aquela tal questão do orgânico, o pessoal do orgânico versus, vira uma guerra, né? Orgânico versus agrotóxico. Tem que ter uma coisa, ele tem uma frase lá, essa aqui, ó. Onde houve investimento em tecnologia agrícola, houve crescimento e desenvolvimento. Onde não houve, foi guerra por comida. Tem que entender que o futuro não vai ser orgânico, né? Por mais que o Marcos Palmeira, lá da Globo, apareça falando que tem que ser orgânico, eu escuto muito, né? Na fila do... A gente vê cada vez mais as prateleiras de orgânico ganhando espaço. Eu escuto de propósito e dou aquela balançada na cabeça, sai de perto, a pessoa nem entende, mas na fila no varejão, né, as prateleiras de orgânico só crescendo e lá uma mulher conversando com a outra, dizendo, estou tão bem, estou tão melhor quando eu comecei a consumir os produtos orgânicos, eu estou mais saudável, são mais gostosos. Isso não é realidade. A pessoa, ela está contaminada pela mídia, pelo marketing, tá? Esse livro prova com pesquisas que não há nenhuma morte, nenhum câncer comprovadamente, não é o eu acho, porque hoje está tendo muito câncer, comprovadamente, o câncer está aumentando pelo estilo de vida como um todo, mas comprovadamente, cientificamente, não há relato científico de que alguma morte foi associada ao consumo de agrotóxicos. A gente tem que tomar cuidado que houve morte por agrotóxico, mas por envenenamento ou suicídio, tá? Envenenamento existe, mas do produtor do campo. Isso aí a mulher que está lá na quitanda não fala. Para ela pouco importa o cara que está lá no campo aplicando. E há casos de suicídio. Quando a pessoa se suicida tomando agrotóxico, entra como morte por agrotóxico. Agora eu estou falando alimentação. Se alimentar com produtos que utilizaram defensivo agrícola ou os agrotóxicos, nunca se comprovou. E quer saber, só na Alemanha teve 3.000 contaminações e 35 mortes comprovadas cientificamente por conta do consumo de orgânico contaminado com bactérias Escherichia coli. Ou seja, comprovadamente, só na Alemanha, 35 mortes, cientificamente, está aqui no livro, a fonte e tudo mais, 35 mortes e 3.000 contaminados pela bactéria de produto orgânico. Tá? Produtos, eu estou falando lá das prateleiras, né, das quitandas, em média, o produto orgânico custa 300% mais caro. 300% mais caro. Por conta disso, aqui eles produzem menos e por não utilizarem defensivos, produzem menos e são mais caros, né? Porque é onde você poderia ter um alto rendimento para controlar uma erva daninha, você tem que pôr gente capinar com a enxada. Então, aí você já vê uma distorção da realidade, né? Estamos falando em grandes lavouras, nós estudamos para trabalhar em grandes áreas ou em áreas, empresas agrícolas, né? E esse pessoal está trabalhando para plantar com enxada, tirar mato com enxada e adubar com esterco. Então, esses produtos são mais caros. Comprovadamente, não houve morte, comprovadamente, não existe diferença nutricional entre produto orgânico e produto com defensivos, com agrotóxicos. Não existe diferença nutricional. Né? Lá a tabela nutricional que tem nos alimentos é a mesma. Façam isso um dia. Pega o produto orgânico, pega o produto convencional e veja se há diferença. Não há diferença na tabela nutricional.
De sabor, muito menos. Por quê? Independe do que você aplica, que a planta vai ter o seu teor de frutose, de sacarose, de todos os açúcares, independente do que você aplicou por fora. Então, eu digo assim, que o futuro não vai ser orgânico. O futuro não vai ser orgânico. Por quê? O orgânico não é capaz de alimentar a população. Sempre vai ter esse pessoal contaminado pela mídia, que, como eu já disse lá atrás, que o orgânico, quanto eu disse em outra disciplina, que quando o orgânico surgiu, na verdade, foi os anticapitalistas que não queriam as multinacionais invadindo o Brasil e começaram a ir contra esses produtos importados, porque eles eram anticapitalistas, socialistas, enfim. Eu já disse, a agricultura não tem capitalista ou socialista. Nós produzimos um alimento, é o que nós temos que, por obrigação, de fazer, tá? Então, eu quero sempre deixar isso claro, porque a gente utiliza, sim, defensivos agrícolas, e só assim que a gente consegue desenvolvimento, só assim que a gente consegue crescimento, e só assim que a gente consegue manter alimento para a população. Tá? E mesmo assim, ainda tem gente que ainda passa fome por aí. Porque a fome não é falta de alimento, né? A fome o alimento não chega na mão dessas pessoas, né? A gente tem fome, sim. No Brasil, a gente tem fome. A gente produz 5 vezes mais do que a gente precisa. Importa 4 vezes a nossa produção. E tem gente no Brasil que passa fome. Então, o problema é a política que não está levando comida, alimento para esse pessoal que está passando fome. Não é que falta comida, não. Não falta comida. Não falta. Mas no Brasil, não falta comida. Tem gente passando fome porque não chega comida lá. É questão de política, governo e muito menos da sociedade, muito menos de nós agricultores, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre esses defensivos agrícolas. Classificação, são algumas classificações, né? Então, nós vamos ver como se classificam os defensivos agrícolas. Primeiro, quanto ao tipo, quanto à finalidade. Como é que chama, uma perguntinha, como é que chama o defensivo que controla insetos? Inseticida. Isso, muito bem. Como é que chama o defensivo que controla ácaro? Acaricida. Aí, Marcos. E fungo? Fungicida. Tudo bem, aí. Ó. Nematóide? Essa eu não sei. Ué, tudo a mesma lógica, hein? Tudo com sida, tudo que termina com sida Nemacida? é que extermina. A dona Cida, Maria Aparecida, a Cida da cantina ali da escola. Como é que chama o nematóide? Quem falou aí? Nemacida. Nematicida, falaram junto aí, não sei se alguém falou. Nematicida. E para a planta daninha? Isso é fácil. Herbicida. Herbicida. Então, esses são os nomes, tá? De acordo com a classificação quanto à finalidade, quanto ao tipo de praga, se tem o seu defensivo agrícola. Tem outro tipo de classificação, que é quanto à formulação. Tem os defensivos em pó, e ele é aplicado na forma de pó através de polvilhamento do pó, né? Polvilhamento vem de pó, polvilhamento. Pó molhado, ele vem em pó, mas aplica na mistura com água, ele forma uma suspensão. O que é suspensão? É quando não se misturam, né? Esse aqui, o pó molhado, o produto não se mistura com a água, então ele tem necessidade de ter um agitador dentro do reservatório. Pó solúvel é aquele pó que se mistura com a água, que solubiliza, que é solúvel em água. Então, quando você utiliza um produto que é pó solúvel, ele não forma uma suspensão, ele
se homogeneiza, ele se dissolve, ele é solúvel em água. Os granulados são aqueles produtos que vêm em fórmula de grânulos, né? São grãos que se aplicam dessa forma direta em grãos, tá? Grânulos dispersíveis são aqueles que vêm em grânulos, mas se misturam com a água. Você dispersa, desintegra esse produto na água. Então, são grânulos dispersíveis. Então, aqui na frente, você vê que tem as letras. Então, você vai ver lá, produto tal, um P na frente. Olha isso aqui, ó. Regente 800, WG. Aqui, ó, WG. Dispersível em água, WG. Tá? Granulado, dispersível em inglês. Então, sempre que tiver uma letra, em todo produto vai ter uma letra na frente, que você vai ver a forma dele, como ele é formulado, tá? Ainda tem o CE, o EC, ó, concentrados emulsionáveis. Ele se mistura com água e forma uma emulsão. O que é emulsão? Aquela coisa, não é nem líquido nem pastoso, sabe? Aquele leite branco. Muitos produtos são assim, CE. É uma emulsão. Soluções concentradas, você dilui em água para aplicar em ultra baixo volume. Como, por exemplo, tem o Roundup, que é mais concentrado do que o outro. O que você faz? Você aplica uma quantidade menor, uma gota, já é o suficiente para matar uma planta. Por quê? Porque ele está concentrado, né? Igual os produtos de limpeza. Não tem os produtos de limpeza que é um pouquinho mais caro, mas que você dilui, ele vem concentrado, se dilui. Então, a mesma coisa, tem defensivos que vêm concentrados. Suspensões concentradas é a mesma coisa que soluções, só que soluções se diluem. Suspensão não se mistura. Então, fica uma camada com ingrediente ativo e a outra camada na água. Então, necessita de agitação do reservatório. Microencapsulada é quando ele vem dentro de microcápsulas. O que é quando vem dentro encapsulado? A gente hoje está vendo bastante adubo encapsulado. Ele faz assim, quando ele se encontra com a água, né? Então, geralmente é um gel. Né? Hoje está tendo bastante adubo, assim, bacana, para pôr em MPB. É um gel. Ou com adubo, ou então com algum defensivo. Ele é seco, ele vem seco dentro da embalagem. Quando você põe no solo, com uma irrigação ou não, né, dependendo aí do grau de umidade do solo, ele vai umedecendo esse gel e vai fazendo uma liberação lenta, né, do seu conteúdo. Essa liberação acontece, né, porque tudo vai para o equilíbrio, né? Então, no solo tem pouco daquele sal ou daquele nutriente e dentro do gel está cheio. Então, tudo tende ao equilíbrio, né? Então, quando a água molha esse gel, ele vai se dissolvendo e vai liberando gradativamente ou o defensivo ou o nutriente, né, que eu estou dando exemplo aqui. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você não precisa reaplicar, né? Ao invés de você fazer uma aplicação, uma nova aplicação após um certo período, não precisa. Por quê? Porque ele vai liberando gradualmente. Então, você sempre vai ter aquele produto que você aplicou por conta disso, que ele vai gradativamente fazendo o serviço dele. E isca? Isca são formulações sólidas. Mas por que chama isca? Né? Não tem a isca de pescar lá? É uma coisa, é isca. Isca, quando fala isca, é um veneno com algum atrativo. Geralmente algum alimento, que nem para cupim, tem sabor cítrico, para, enfim, para rato, tem sabor de alimento, para formiga tem outro sabor que é algum atrativo. Então é isca nesse sentido mesmo, é uma isca, né? Quando você vai pescar, não joga isca para pegar o peixe.
Então, tem produtos defensivos que são isca. E sempre quando falar isca, então, é porque ele tem algum cheiro atrativo, algum material junto com o ingrediente ativo que mata, que atinge o que a gente quer controlar, vai uma mistura junto com algum atrativo, tá? Ó, quanto classificação, quanto ao registro, dividido em duas categorias, agrícolas e não agrícolas. Por quê? Os defensivos agrícolas são aqueles que se utilizam na agricultura, né? Nos produtos agrícolas, pastagem, floresta, tanto é que eles são registrados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E, claro, que atinge todas as normas do Ministério da Saúde e do Meio Ambiente. Então, produtos agrícolas são para usar na agricultura. Produtos não agrícolas são aqueles utilizados, são produtos que têm moléculas específicas para não ser danoso, prejudicial a florestas, aos ecossistemas, aos recursos hídricos. Tanto é que o registro de defensivos não agrícolas não é nem feito pelo Ministério da Agricultura, é feito pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo IBAMA, tá? Que, por sua vez, também tem a eficiência testada pelo Ministério da Agricultura. É tipo assim, você não pode, de maneira alguma, próximo de uma área de preservação, de uma área de reserva, dentro de uma floresta, aplicar um produto agrícola. Você tem que aplicar um produto não agrícola, que vai fazer o seu controle também, mas de uma maneira menos brusca, vamos falar assim, do que um defensivo agrícola. Você tem, por exemplo, não tem aquelas taboas que dá no brejo, que dá em represa, que entope lá o ladrão, onde foge água, o ladrão onde, né, está ao nível da represa lá. Às vezes tem aquela taboa que fecha tudo, né? Entope cano, entope o ladrão, a entrada, fecha tudo, né? É, é, isso aí acaba sendo prejudicial, acaba com o oxigênio, acaba com os peixes, tudo. Então, tem produto que você pode aplicar para controlar, mas não é produto agrícola. Você não pode passar um herbicida agrícola para controlar a taboa na água, mas tem produtos não agrícolas e que são permitidos em áreas de preservação, perto dos recursos hídricos e tudo mais, tá? Então, é outro tipo de classificação, quanto ao registro. E quanto aos grupos químicos, né? Aqui tem aqueles nomes todos malucos, né? Mas os nomes estranhos, mas inseticidas, organoclorados, né? Alguns não podem mais, está aqui na tabela, não precisa tirar, organoclorado, fosforado, né? São proibidos por conta de contaminação, quando o cloro ou o fósforo se une a uma molécula orgânica, ele é de difícil degradação no meio ambiente. Então, foram proibidos. Para a gente ver que tem controle, sim. O Ministério fica de olho nisso, e quando o produto não é seguro, ele é retirado do mercado. Aí tem os outros, né? Carbamatos, piretróides, entra no grupo dos fungicidas, né? Ditilcarbamatos, organos tânicos, dicarboximidas, glicinas, derivados de fenoxifacético, enfim, pentaclorofenol, tem diversos tipos de grupos químicos. Aqui não está nem 10% de todos que existem. Mas é outro tipo de classificação com relação ao grupo químico. Outro tipo de classificação é o quanto ao modo de ação. Aqui está tudo, né? Tanto como praga, como insetos, como, não, como para plantas, né? Que nem a ingestão é por insetos, via oral, contato pela pele, insetos também. Ação em profundidade, aqui já é planta, translaminar aplicado na superfície, atingindo o interior de folhas e frutos, ou seja, tem produtos que você aplica na folha e ele vai agir lá nas flores e frutos. Por quê? Porque
né? Só lembrando, ou assim como os produtos de ação sistêmica, que está aqui embaixo, né? É, a planta, dentro da planta, é uma circulação de água, né? A água, né? Só lembrando um pouquinho da fisiologia da planta. O movimento na planta não é só da raiz para a folha. Tem movimento da folha para baixo. Caule, para as folhas, para o fruto, para a raiz, tudo mais. Tá? Então, tem produtos que agem na raiz que você aplica para a folha. Sabe como é que é a ideia? Porque lá dentro é fluxo dos dois lados, né? O xilema leva a água do solo para as folhas. O que vai fazer essa água? Quando entra essa água, entra com os nutrientes. E essa água, em grande quantidade que passa, porque é o que a planta vai transpirar. Nós vamos ver isso aí lá na irrigação. Né? Na irrigação, nós vamos calcular, nós vamos aprender a saber, identificar, quantificar, aliás, quanto que a planta transpira. Lá na irrigação, nós vamos ver isso. Então, a grande quantidade de água que entra na planta é para a transpiração. Conforme essa água entra, leva os nutrientes que a planta precisa. Só que tem o fluxo inverso em outros vasos condutores, né? Então, tem vaso condutor que sobe, tem vaso condutor que desce. Por que desce? Ué, porque lá na folha, que faz a fotossíntese, lá na folha, que gera o carbono, que gera o potássio, que gera os nutrientes lá da fotossíntese, que precisa ir para a planta, que precisa ir para o fruto, que precisa ir para as raízes, tá? Então, nós temos movimento. Só que o movimento da folha para baixo é bem menor do que da raiz para a folha, né? Porque a transpiração é muito maior do que o consumo que está tendo dentro da planta. Então, quando fala que um produto é de contato, de sistêmico, em profundidade, quer dizer isso, você aplica na folha e ele vai entrar na circulação da planta, tá? No sentido contrário do que a água está saindo, ele está descendo. Aqui é importante, ó, a gente saber isso aqui, é uma obrigação de saber. Classificação dos herbicidas, agora estou falando de herbicidas só, tá? Pré-emergente e pós-emergente. Né? Sempre vai ouvir isso aqui quando for trabalhar com herbicida, mesmo quando não for trabalhar herbicida, a gente sempre vai ouvir isso aqui, ó. Pré-emergente e pós-emergente. O que é isso? Herbicida pré-emergente é aquele que aplicou antes da planta daninha. Pós-emergente é aquele que aplicou após a emergência da planta daninha. Então, para que eu chamo a atenção aqui? Olha o que está escrito aqui, ó. Emergência da planta daninha. Muita gente tem dúvida disso aqui, que acha que pré-emergente é antes da emergência da lavoura. Não. Pré-emergente é a aplicação de herbicida antes da emergência da planta daninha. Bastante atenção nisso aqui. Não é antes da emergência da lavoura, não. A lavoura pode estar grande e você aplicar o pré-emergente. Por quê? Porque a planta daninha, o mato, ainda não apareceu. A lavoura já pode estar grande, a lavoura pode estar com 1 metro já. Mas se a planta daninha não nasceu, não germinou, não emergiu, mas você quer controlar antes que ela nasça, é uma medida preventiva, é um pré-emergente, mesmo que a lavoura esteja grande. O que importa é se a planta daninha nasceu ou não, tá? E pós-emergente... Professor, Oi, ô Lucas. esse pós-emergente, ele já teve uma aplicação no pré-emergente? Tem casos que acontece isso? Sim, muitas vezes acontece, ô Lucas. Legal, a ideia, a pergunta sua. Você pode aplicar o pré-emergente e a maioria dos plantios se aplica pré-emergente, mas nem tudo é controlado. Aí vem aplica um pós-emergente. Tá? Então, na cana mesmo isso acontece quase que via de regra.
acabou o plantio, fechou o sulco, aplica um pré-emergente. Por quê? Porque ainda não tem mato. Você acabou de preparar, sulcar, cobrir, plantar, então o mato não veio, aí você aplica um pré-emergente. E aí, depois de algum tempo, 30 dias, você volta e aplica um pós-emergente, por quê? Aquele que não foi controlado no pré-emergente vai ser pego no pós-emergente, tá? Então, lembre sempre disso. Pré-emergente é antes da planta daninha. Pós-emergente é após a planta daninha. Aí entra, agora vamos, puxa uma setinha. Então, a gente pôs lá, pré-emergente, pós-emergente. Agora, puxa uma setinha no pré-emergente. Dentro dos pré-emergentes, nós temos os incorporados e os sem incorporação. Os incorporados são chamados de PPI, pré-plantio incorporado. Ou seja, você tem que incorporar o produto para ele fazer efeito. Então, obviamente, ele é pré-plantio, né? Porque como que você incorpora um produto no solo? Uma outra maneira, sem ser com uma grade leve, fazendo uma incorporação, tá? Uma outra maneira de incorporar, seja ele qual produto for, seja um adubo, seja um defensivo, o que for, a única maneira de incorporar é fazendo uma gradagem. Então, esse pré-emergente PPI é feito antes do plantio. Em que casos que é feito? E aqui vem uma pergunta. Vamos ver se dá para responder. Ora, se eu não estou vendo o mato, que pré-emergente que eu vou pôr? E aí? E aqui, ó. Esse trator está aplicando um herbicida. Ó, aqui o tanque, não saem as mangueiras, aqui junto com os discos tem um herbicida na frente, né, para incorporar. Então tem aqui na frente, joga o produto e incorpora. Mas ele não está vendo o mato. Como é que ele vai saber que é herbicida que ele joga? É pré-emergente. Mesma coisa a foto do lado. Ó. A foto do lado é o contrário do pré-incorporado, é o incorporado. Aliás, sem incorporação. Essa foto aqui do lado. Vejam que não tem mato. Está limpinho. Mas ele está aplicando um herbicida pré-emergente da planta daninha, mas ele não está vendo a planta daninha, e aí como é que faz? Ele não sabe. Tá aplicando para não nascer. Está aplicando para não nascer, mas herbicidas, eles são os pós-emergentes, então vamos falar, eles são específicos para algumas plantas, eles não, por exemplo, plantas dicotiledôneas são um tipo de herbicida, né? Vocês viram lá na aula de fisiologia lá, dicotiledôneas são as folhas largas, então é um tipo de herbicida. Folhas estreitas é outro tipo de herbicida. O veneno, olha, eu falando veneno, o herbicida que mata a mamona não é o mesmo que mata a tiririca, o herbicida que mata o picão preto não é o mesmo que mata a beldroega, cada um tem o seu herbicida específico. Então, o pré-plantio incorporado, aliás, o herbicida pré-emergente, eles são de amplo espectro, que é o que diz que ele segura, ele é menos seletivo, ele segura boa parte das plantas, mas ele forma uma camada no solo que ele impede, quando a planta estiver nascendo, o incorporado ele ataca as sementes. E o sem incorporação, ele forma uma película por cima do solo, que quando a folhinha aparecer ali, ela vai morrer. Com a maioria delas, tá? Mas nem todas. Então, não tem pré-emergente que controla tudo. Mas tem uma vantagem. Professor, Lucas, é preciso essa incorporação?
nem você falou, vai ter algumas que vai crescer, mesmo com essa película criada. Então Sim, não é tipo 100% preciso. não é nada 100%. E lhe digo assim, que às vezes um ano você faz a mesma coisa que você fez no ano passado e não dá certo igual deu ano passado. Porque tem muitos fatores envolvidos, né? É, umidade, chuva, a própria resistência da planta, a planta cria resistência. Então, não é garantido. E eu falo que uma área difícil de trabalhar na empresa é nessa área do herbicida, sabe? Ser o supervisor, o encarregado de herbicida, de fungicida, principalmente de herbicida, tá? O inseticida e fungicida, a própria fábrica vai mudando a formulação para não criar resistência. Mas o tal do herbicida, ele é difícil de trabalhar. Primeiro é caro, é um departamento da empresa que gasta, chega aí a 40% do custo de produção de muitas lavouras é fundo defensivo. E muitas vezes acaba não funcionando por um simples detalhezinho, você perde toda a aplicação, né? Sabe? E não só erro, Professor, ok. e aqueles que a gente passa para segurar a sementeira? Então, é um pré-emergente. O mais utilizado chama trifluralina, que é esse que aplica aqui no preparo de solo. Ele segura a maioria das plantas, ele segura a maioria das sementes, né? Mas também nada é garantido. Por quê? Se a infestação for muito alta, tem sementes que ficam dormentes, né? Sementes que ela fica esperando a hora de germinar, esperando da chuva. Então, quando ela resolve germinar, já saiu da, da fase do resíduo do produto. Então, o que eu ia dizer, que como a gente não está vendo, o que é fundamental para o cara do herbicida? É ter alguém que conhece a área, é ter alguém que sabe qual que é o problema daquela área, é saber qual produto já foi aplicado e deu um bom resultado. Aqui, o conselho é pergunte para quem conhece aquela área, sabe? Se o cara vira para você, fala assim, ó, essa área é feia de tiririca. Apesar que essa área for feia de tiririca, é forte, devolve e é frio. Mas, enfim, mas tem produto que controla. Então, o histórico da área para aplicar pré-emergente é o fundamental. É você perguntar para quem conhece, é você buscar lá no arquivo da empresa o que aplicou ano passado, é você buscar informação, quais são os tipos de mato de planta daninha que saem naquela área, né? Esse cara que está aplicando aqui lá depois que a soja nasceu, ele sabe qual que é o problema que está nessa área, qual que é o mato que vai vir nessa área. Por isso que ele já está aplicando um preventivo, né? O pré-emergente é um preventivo. Então, procure saber o histórico da área. Mesmo assim, se não souber, tem produtos que são de ampla, vamos falar assim, é o chamado de amplo espectro, né? Que pega uma grande quantidade aí de plantas daninhas, tá? E aí vamos para os pós-emergentes. Então, pós-emergente é aquele que depois da planta daninha ter emergido, tá? E tem que aplicar. Não é porque é pós que eu vou deixar causar interferência na minha cultura, né? Não vou deixar causar já prejuízo para a competição de água, nutriente, espaço, tudo mais. Então, é um pós-emergente, mas antes de causar prejuízo, claro. Pós-emergente precoce. Então, veja que nós vamos ver que tem 3 tipos de pró-emergente. Então, vocês, né, puxa a setinha aí no caderno de vocês. Nós falamos de herbicidas pré-emergentes e pós-emergentes. Os pré-emergentes tem os incorporados e os não incorporados. E agora estamos falando dos pós-emergentes, que são 3, os precoces, os médios e o tardio. O que quer dizer pós-emergente precoce? É quando está no estágio inicial de desenvolvimento da planta daninha, tá? Por exemplo, quando for monocotiledônio, milho, grama, braquiária, colonião, quando as folhas ainda não perfilharam.
E quando for dicotiledôneas, as folhas largas, tiverem com, no máximo, 2 folhas. Aqui é o melhor momento, é onde dá o maior resultado, maior eficiência, maior controle, é fazer em pós-emergência precoce. É a melhor hora que tem para fazer, mas é difícil, porque nem sempre elas nascem juntas, o tempo, muitas vezes você não tem maquinário suficiente para pegar todo mundo na fase inicial, mas se não tiver na fase inicial, você tem um pós-emergência normal, que ainda é um bom controle e qual fase é essa? Quando as monocotiledôneas, né, as gramíneas, folha estreita, tiver com até 3 perfis. O que é o perfil? Aquele broto, ainda que eu tiver com menos de 3 brotos. Aquele broto que nasce na própria terra, né? Não mais uma planta. O broto da planta principal, que é o perfilhamento. E quando folha larga, tiver de 4 a 6 folhas, ainda o controle aqui ainda é bem legal, quando aplica pós-emergência normal. E aí tem o pós-emergência tardia, que é o de mais difícil controle, quando as gramíneas já tem mais de 3 perfis, ó, porque aqui é o primeiro perfil, ó. O maiorzão é sempre o primeiro perfil, ó, já nasceu outro perfil, outro perfil, outro perfil. Já está com 4 perfis. E quando as dicotiledôneas tiverem com mais de 6 folhas. Essa é a pior hora para tentar controlar, tá? Quando a planta daninha já tornou-se adulta, vamos falar assim. O que é esse adulto? For gramínea, mais de 3 perfis, se for folha larga, mais de 6 folhas. Tá? Aqui o controle já passa a ser difícil. É isso que eu falo, que o cara, o herbicida, o responsável da área, ele tem que ter equipamento, ele tem que ter produto, você não pode ficar esperando chegar produto, você não pode ficar esperando chegar trator, né? Você tem que ter ele disponível. E correr atrás antes que chegue nessa fase, tá? Mas a gente sabe que chega, e a gente sabe que mesmo chegando nessa fase, mesmo ficando produto, às vezes não controla. A planta daninha, ela não é algo tão fácil, mas tem bons controles, né? Bons produtos, bons encarregados aí de herbicida. Tem gente que faz trabalho muito bem feito, você não acha um matinho lá. Mas é fácil perder o controle em planta daninha, tá? Assim, uma aplicação errada, um produto com a dose baixa, um produto que não é recomendado, às vezes misturas que não podem ser feitas, às vezes produtos que não controlam todas, você tem que fazer mais uma aplicação, muitas vezes você tem que escolher qual você vai controlar, né? Se você tiver numa área dessa aqui, você tem que controlar, saber se você vai controlar esse ou esse produto. Ah, mistura os dois, tem produtos que podem ser misturados, tem produtos que não podem, tem produtos que não fazem efeitos juntamente. Mas como é que eu sei tudo isso? Bula do produto, Agrofit e o manual de plantas daninhas, que deve ter uma foto aí para frente, que é o livro, é a Bíblia para as plantas daninhas, do professor Lourenço. Na fase de pós-emergência tardia, quando a planta estiver grande, obrigatoriamente tem que se utilizar adjuvantes. O que é adjuvante? É um produto que, misturado ao herbicida, aumenta a absorção pela planta, tá? Aumenta a eficiência do produto, porque ele pode mudar determinada propriedade da solução, da causa do produto, facilitando a aplicação, facilitando a penetração e melhorando como um todo o resultado do defensivo. Tá? Então, o uso dos adjuvantes é fundamental na aplicação de herbicidas, ainda mais em plantas daninhas já com porte elevado de 3 perfis ou 6 folhas largas. Adjuvantes são em 2 grupos. Os modificadores de propriedades são os surfactantes. E os adjuvantes que são aditivos. Os surfactantes são espalhantes, são umectantes, são detergentes, dispersantes, aderentes.
Os aditivos são os óleos, sulfato de amônia, ureia e outros, tá? Que auxiliam tremendamente na absorção do produto pela planta, tá? Tem mais essa ainda, que nem sempre você aplica o herbicida, ele penetra. Aí faz o uso do adjuvante. Veja aqui, por exemplo, um adjuvante surfactante. O que ele faz? Tem capacidade de reduzir a tensão superficial da gota. O que está querendo falar? Veja aqui, você pulverizou, a gota é redonda. Veja a superfície de contato dessa gota com a planta. Só essa pontinha aqui onde está o cursor. Quando você aplica um espalhante, um surfactante, ele desmancha a gota. Ele abre, ele derrete a gota e olha como aumenta tremendamente a superfície de contato da gota com a folha. Aqui é a folha. Então, veja aqui, uma gota sem surfactante, espalhante, e uma gota com espalhante. Então, a superfície de contato é muito maior para ter uma penetração. Isso aqui é um detergente. Quando a gente está lavando a louça, que está lá com a gordura, com óleo no fundo, a gente joga água, não forma aquelas bolotas de água, né? Quando a gente joga água no óleo, lá no fundo da panela, põe embaixo da pia da torneira lá e liga a água, não forma aquela coisa que não mistura com a água. Aí você joga uma gota de detergente, que faz? Tudo aquelas bolotas de água lá que se junta, ela esparrama, ela abre. É a mesma coisa que o detergente de cozinha faz no fundo da panela quando a gente joga água, exatamente isso aqui, ó. Ele quebra a gordura, esparrama a gordura e aumenta a superfície de contato. Aí fica fácil de você limpar, fica fácil de você desgrudar da panela, né? Então, o detergente faz exatamente isso aqui, o detergente da panela de lavar louça. Quando você joga com óleo, você joga um detergente, ele espalha, aquela gota ficando mais fácil a limpeza. E os que têm a base de óleo, ele aumenta a penetração dos herbicidas que são lipossolúveis. Então, nós temos herbicidas que são solúveis em água, solúveis em surfactantes, em detergentes, ou lipossolúveis. Lipo é gordura, é óleo. Então, alguns são solúveis a óleo. Então, você tem que utilizar adjuvante à base de óleo. Então, você tem que saber o produto que você está aplicando, você tem que usar um adjuvante à base de água, de surfactante ou à base de óleo. Tá? A mesma coisa, porque a folha tem umas que é facinho de ver, a gente passa a mão em cima da folha, não sai aqueles pelinhos brancos lá, aquilo lá é cutícula. Aquilo lá impede de penetrar o herbicida, penetrar na planta, aqueles pelinhos em cima da folha. Então, quando você joga um adjuvante à base de óleo, ele rompe aquela cutícula e atinge a epiderme da folha da planta, tá? Daí, uma vez que ele atravessou a epiderme, aqui, ó, ele entra no xilema e no floema, e a planta e o herbicida vai fazer o seu efeito na planta, tá? Outra classificação importante dos defensivos, quanto à classificação toxicológica. Aqui eu vou falar como é, eu vou até tirar, não vou mais falar como era, porque já mudou em 2019 a classificação dos defensivos quanto a critérios de toxidez, tá? Como que era antes? Era assim, aliás, entrou em vigor em 2019, e aí até o ano passado as empresas tinham aí o tempo de adequar os rótulos. Esse ano já está valendo. Então era assim, tinha classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Extremamente tóxico, altamente tóxico, medianamente tóxico e pouco tóxico. Como que ficou agora? Classe 1 dividiu em dois, extremamente e altamente tóxico. Classe 2, o altamente virou moderadamente, o medianamente virou pouco tóxico ou improvável de causar dano, e
o classe 4 é não classificado, ou seja, não é químico, não tem grau de toxicidade alguma, porque não é produto químico. Então, aqui gerou, na época, muita... O que mudou? Por que mudou? Porque o Brasil era o único país no mundo que fazia, a Anvisa fazia a classificação toxicológica considerando alergias e irritação nos olhos. Então, assim, o Brasil era o único país do mundo que classificava se o produto ele poderia, né? Vamos raciocinar junto. O produto ele podia não ser letal, ou seja, ele podia não matar, mas ele podia dar alergia forte, uma alergia sem matar. Ele era extremamente tóxico. Ele poderia não matar de maneira alguma, você podia beber porque ele não era letal, mas ele dava irritação nos olhos, aí ele ia para extremamente tóxico, tá? Essa outra classificação aqui. Então, o Brasil era o único país do mundo que considerava alergia de pele e irritação nos olhos como classificação toxicológica. O resto do mundo só considera o grau de letalidade, o quanto que aquilo pode matar. Então, o que acontecia? Se a gente estava comparando coisas diferentes, os nossos produtos eram sempre mais tóxicos do mundo inteiro, né? Então, países que não aceitavam produtos extremamente tóxicos, não aceitavam alguns produtos brasileiros, ou então a gente não poderia utilizar certos defensivos, mesmo sendo eficazes, mesmo não causando morte, a gente não podia utilizá-los por conta que ele causava alergia ou irritação nos olhos. Então, agora nós adequamos, veja como ficou. Extremamente tóxico é fatal, se ingerido ou inalado, mesmo que em pequenas doses. Altamente tóxico, fatal, se ingerido em doses maiores. Moderadamente tóxico, mesmo se ingerido, não causa morte. Pouco tóxico, ele é só nocivo em contato com a pele ou se inalado. Improvável de causar dano. Pode ser perigoso se beber. Não classificado, não tem risco algum, tá? Então, hoje a gente classifica como o mundo inteiro classifica. Se ele mata, mata em pequena dose, fatal, ele é extremamente tóxico. Se ele mata, você tem que ter uma contaminação muito grande, dose maior, ele é altamente tóxico. Agora, se ele não mata, ele não entra nas classificações nem de altamente, nem de extremamente, tá? Antes entraria como extremamente tóxico, mesmo se ele não causasse morte, mas desse alergia, ele entrava em extremamente tóxico, tá? Então, agora nós adequamos no segundo tempo, no final do segundo tempo, para ficar igual o resto do mundo, tá? Então, foi mudanças no padrões, harmonizando globalmente, né? Então, o Brasil passa a ter as regras dos países, como a União Europeia e Ásia, né? Então, nos abre porteira para utilizar produtos mais eficazes e muitas vezes menos tóxicos, né? Veja como é incoerente, né? Quando você, lá, por exemplo, na Europa, não aceita um produto porque ele é altamente tóxico, mas não é letal, muitas vezes você tem que usar uma dose dobrada, triplicada de um outro produto. Então, ou seja, você está preservando um lado e perdendo pelo outro. Então, agora, muitos produtos, por exemplo, o Roundup, ele era altamente tóxico, ele passou a ser improvável de causar dano, nova classificação dele. Um outro produto aqui, ele era extremamente tóxico, agora se tornou pouco tóxico. Então, o que ele quer dizer? Ele não mata. Mas por que antes ele era extremamente tóxico? Ele dava alergia. Agora, tirou a alergia, então ele se tornou pouco tóxico, porque ele não mata, tá? Então ele não é letal. Então essa é a nova classificação. Então,
dando continuidade, classificação quanto à periculosidade. Veja que atrás, no outro slide, a gente estava falando em toxicidade. Classificação quanto à toxicidade. E aqui eu estou falando classificação quanto à periculosidade. Qual que é a diferença entre tóxico e perigoso? Veja que o outro lá a gente via, ó, extremamente tóxico. Aqui a gente vê extremamente perigoso. Qual que é a diferença? Quem me fala? Entre periculosidade e toxicidade. Nós estamos referindo a quê, um e outro? Quem ergueu a mão? Eu não estou vendo. Um por vez. Ó, é assim, quando fala tóxico é para o ser humano. Quando fala perigoso é o meio ambiente, tá? Então, nós podemos ter produtos que não causem dano ao homem e ser altamente perigoso para o meio ambiente, tá? Então, veja que são duas classificações, quanto à toxicidade e quanto à periculosidade, tá? Então, um pode ser extremo de um lado e pouco de outro, tá? Ele pode ser extremamente tóxico, mas pouco perigoso. A quem? Ao meio ambiente. Então, sempre quando fala tóxico, é o homem e perigoso é o meio ambiente. E vice-versa, tá? Pode ter um produto pouquíssimo tóxico, mas altamente perigoso para o meio ambiente. Ambos são classe 1, 2, 3 e 4, tá? E aqui é uma pergunta que aí, quando vai ter prova, vai ter concurso, sempre pergunta. O classe 1 é o altamente perigoso ou pouco perigoso? Classe 1 é o altamente tóxico ou pouco tóxico? Né? Porque aí confunde. Fala, 1 é o começo, então 1 é pouco tóxico. O 4 está mais lá na frente, então o 4 é o número maior, então ele é mais tóxico. Não, lembre-se disso. Classe 1 é sempre mais perigoso. Classe 4 é sempre o menos perigoso, tá? E lá no toxicidade também, classe 1 é mais tóxico, classe 4 é o menos tóxico. Vocês lembram lá, vem o vermelho, é o 1, e depois vem descendo, 2, 3, 4, que é o azulzinho, que não é nada tóxico, tá? Então é sempre nessa ordem, o 1 é sempre o mais tóxico. O agrofit eu mostrei para vocês lá na aula de agricultura de precisão, né? Quando eu mostrei alguns sites lá. Então, lembre-se dele, tá? Tudo que eu estou falando, vocês acham... Eu tirei a foto do livro do Lourenço. Tem um livro, Manual de Plantas Daninhas, do professor Henri Lorenzi, e quem trabalha na área, quem for trabalhar, quem tiver curiosidade, quem quiser... Na verdade, ele não é um livro de ler, tá? Ele é um manual de controle de planta daninha, ou seja, do lado esquerdo tem a foto da semente, da flor, da planta crescendo, da planta média, da planta adulta, e do lado direito, então você abre assim, ó, você compara a planta que eu tenho aqui do meu lado e essa aqui dessa foto aqui. E aí na página do lado, todas as formas de controle, tá? Aquele MIP completo. Só essa praga, essa planta daninha. Você mata, não é plaga, manual de plantas daninhas. Você mata com tal produto, com tal dosagem, tantas vezes de aplicação, em pré, em pós, incorporado, pré-precoce, enfim. Tem tudo isso aí, tanto no AgroFit, como lá no livro do professor Henri Lourenço, tá? Quem tiver trabalhando na área, quem for trabalhar, lembre-se sempre que é por aqui que a gente busca, tá? Então, a gente fala um pouquinho de aplicação de defensivos na aula lá de mecanização. Vocês gostaram da minha cortina aqui, hein? Passei a noite fazendo essa cortina aqui, ó. Ó. Vou abrir ela de novo, que eu gostei. Aí, que bonitinho. Então, lá. Para eu fazer... para eu começar, né? Eu sempre falo isso. E eu gosto de ir nas aulas fazer uma coisa bem prática, né? Lembra lá na aula de mecanização, eu falei, ó, se alguém chamar vocês para
regular o pulverizador, lembra lá que eu fui falando, né? Primeiro escolha o bico, depois você tem que calcular na fórmula para regular, enfim. E aí, então, beleza, lá em máquina vocês já aprenderam como é que regula o pulverizador. Agora vamos aprender o que a gente vai por dentro, né? Tem rótulo de produto, tem o manual que eu falei, tem o agrofit, mas eu tenho que saber como começar, né? Por onde eu começo? O que eu devo conhecer? A praga que eu tenho que controlar. Qual defensivo agrícola que controla e como que eu aplico esse defensivo, ou seja, qual pulverizador e a maneira correta de utilizar todo mundo, tá? Então, a sequência é essa, saber que praga eu quero controlar, se é um inseto, se é uma planta daninha, se é um rato, se é uma pomba, o quê? Como que eu, qual produto que eu tenho para me defender daquela praga e como que eu aplico aquele produto, tá? Então, isso aqui nós falamos, praga ser controlada, que eu tenho que saber o tipo de defensivo agrícola. Se é uma planta daninha, vou usar herbicida, se é inseto, inseticida, se é fungo, fungicida, se é nematóide, nematicida, se é rato, rodenticida ou raticida, né? Mas o nome verdadeiro é rodenticida. Se é formiga, um formicida, se é um ácaro, um acaricida. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que eu estou indo controlar, tá? Aí eu tenho que saber como que eu aplico aquilo. Eu posso aplicar manual, posso aplicar mecanizado, posso aplicar aéreo. O manual, com bomba postal, é barato, não causa deriva. Deriva nós vamos ver na próxima aula, que é quando o vento ou a alta temperatura ou a baixa umidade não deixa o produto chegar na planta e leva embora. Tá? Então, a aplicação manual não dá deriva, não tem limite quanto à declividade, aonde o homem aguentar andar, ele chega. Né? Desvantagem, contaminação do trabalhador. Baixo controle da dose aplicada, porque a velocidade que ele anda, o quanto que ele vai passar a pistola do pulverizador na planta é pouco eficiente, porque anda pouco, baixa capacidade operacional, 1 hectare por dia é destinado a pequenas áreas. E aí tem outros tipos de postais, né? Tem pressurizado, tem postal motorizado, tem bombeamento, tem o elétrico, tem com motor. Só fazendo um adendo, quem vai dizer como você tem que aplicar é a bula do produto, né? Nós vamos ver isso aí na próxima aula também. O defensivo agrícola ele vem com a bula, igual vem o remédio. O remédio vem escrito lá, tomar após o almoço por 5 dias. A dosagem meio comprimido para se você tiver 30 quilos. Enfim, na bula do defensivo agrícola vai te dizer, além da dosagem e tudo mais, em qual equipamento você pode aplicar. Tá? Nós vamos falar isso aí mais na próxima aula. Que nem se na bula do produto falar que eu tenho que aplicar somente via terrestre, eu não posso passar com avião. E vice-versa. E se falar que é só manual, eu não posso passar com máquina. Então, quem vai decidir isso é a bula do produto, que vai vir junto com a receita, que é assunto da próxima aula. Então, tipo de pulverizador postal. Expressurizado, ele depende de ter uma carreta que pressuriza ele. O bom é o quê? Que esse aqui você não tem variação da dosagem, do volume de caldo que sai na ponta. Esse aqui já depende da força do cara, né? Ele pode de manhã estar com uma força, à tarde estar mais cansado, a pressão ser menor, sair menos produto, tá? Os motorizados, ótimo, ótimo, porém, é um motor, tem escapamento, pega fogo, tem dia que não dá partida, pesado, né? Mas em termos de, depende do que for fazer, você precisa ser desse aqui, né? Então tem os motorizados, é tudo isso, é um motor nas costas, é barulho, é uma motinha nas costas. E tem o elétrico, né? O elétrico é a bateria, tem suas vantagens, mas a bateria também não dura muito, enfim. Mais utilizados são esses dois aqui, o pressurizado e o manual. Claro que o manual é o que, em pequenas áreas, é quem ganha, né? Até porque o pressurizado precisa ter um caminhão com ar para pressurizar. Mecanizado terrestre, são os com trator. Vantagem, penetra melhor na cultura, tem maior cobertura da lavoura como um todo, né? Quando ele abre a barra, a cobertura é melhor. Tem
uma relativa controle de deriva, né? Melhor que o aéreo, mas pior que o manual. Desvantagem, em área declivosa, o trator é difícil trabalhar. Condição do solo, se tiver úmido, é limitante. Tem que trabalhar com muito volume de calda, por quê? Para controlar a dosagem, você tem que pôr bastante água. A altura da planta é limitante, com planta alta você não aplica isso com avião. Tem bastante influência do operador para calibrar e andar na velocidade correta. Foco, áreas médias e grandes com boa qualidade. Então, aí, os pulverizadores de barro, nós vimos lá na mecanização, tipo arrasto, pulverizadores montados, está aqui no terceiro ponto, na tomada de potência, tem os pulverizadores autopropelidos e, ultimamente, tem os pulverizadores em quadriciclo. E tem esse tipo, isso aqui eles falavam que era gambiarra, né? Mas hoje já tem equipamento apropriado, né? E o que ele está fazendo aqui? Mangueiras que saem do tanque, pressurizado através da bomba, e ao invés de aplicar o herbicida na área toda, aplica só onde tem MAP. Então, essas pessoas, 2, 3, 4, vai andando junto da máquina e aplicando no chão, tá? Quando eu disse que antes começou com sendo uma gambiarra, né? Mas hoje já tem todo o padrão de segurança, a pistola aqui tem que ter um metro, o gatilho tem que ter um metro, tem que ser gatilho removível, a mangueira tem que ser o dobro da pressão máxima do motor, tem a distância, tem a escada para o pessoal subir, tem lugar para transporte. Então, essa catação, chama, né? Porque o que faz? Cata só o mato. Ao invés de ligar o pulverizador aplicando em tudo, vai fazendo uma catação. Também tem essa outra opção. E aplicação aérea. Alto rendimento, rápida aplicação. Condições do solo, pouco importa. Pode estar olhado que vai voar do mesmo jeito. Trabalha com cauda menor, porque lembra lá o trator, precisa trabalhar com cauda grande, porque o trator tem a velocidade dele. Aqui o avião tem uma alta velocidade, então ele trabalha com menos cauda. A altura da planta não interfere na aplicação. Desvantagem, é caro para comprar e a manutenção. Obstáculo, poste, morro, serra, né, perto é um problema, árvore é um problema, alta tensão é um problema, tamanho da área, área pequena você não faz. O vento é limitante porque tem muita deriva e é difícil calibrar avião, fazer a calibração lá dos bicos, é muito difícil. Então, o foco do avião são áreas grandes, com alto rendimento, em curto espaço de tempo. Tá? Por exemplo, você aplicar fungicida em soja, você só consegue de avião. Por quê? Fazendo 5.000 hectares, se você levar 2 dias, hora que chegar a ferrugem, você perde tudo. Então, tem que ser avião. Alto rendimento. Então, tem, falando aéreo, né? Tem o avião, helicóptero e os drones, né? Um não vem substituir o outro, é claro que o avião é o forte de tudo aí, o helicóptero vem tomando espaço e o drone vem também para pequenas áreas, tá? No avião tem que ter lá a barra de luz para saber aonde ele tem que. Antigamente, quando não tinha barra de luz, alguém tinha que marcar, não vou nem mostrar esse slide, para não acontecer isso aqui, ó. Então tem que saber onde ele já passou uma vez, para não ficar faixas sem aplicar, tá? Isso aqui é uma faixa que não aplicou o produto e o mato ficou lá. Então, tem questão de controle de vento, né? Conforme a dosagem e a altura que você tem que andar. Se você for aplicar uma dosagem para avião, quanto que trator, a gente fala lá de 150, 200 litros por hectare, o avião trabalha com pouca cauda, ou seja, com ao redor de 30 litros por hectare. Ele tem que andar com uma altitude menor. Para aplicar menos de 30 litros por hectare, ele tem que andar numa altitude maior. Tá? Então, aí vem a pergunta. Qual é melhor? Qual deles que é melhor?
Quem vai abrir o microfone e falar? Qual que é melhor? Organizado, aéreo, terrestre, manual? Depende da aplicação, né? Depende. Exatamente. Depende do que mais? Da aplicação, o que mais? Da área que vai ser Aplicação, aplicada. terreno. Quantidade. Exatamente, isso aí. Só ver o que está escrito aqui, ó. Depende do tamanho da área, espaçamento, altura da lavoura, distância, topografia, né? Proporciona maior rendimento com menor custo, melhor qualidade. Tá? Então, é aquela. Uai, se você está trabalhando com hortaliça, você não vai pôr um avião, né? Se você está trabalhando com 10 mil hectares de soja, você não vai pôr manual, né? Se você está fazendo uma catação de um ponto ao outro, você não vai pôr um uniporte de 2 metros de altura. Então, depende, né? Se você vai fazer um morro abaixo, você não vai pôr um trator, você tem que fazer na mão, né? Você tem que fazer. Então, depende. Então, não tem o que é melhor. Todos, uma hora, você vai precisar utilizar, né? Se adequa à sua necessidade, à sua lavoura, Professor, ao tamanho da sua área. Ô, Lucas, mas eu acho que ainda o drone vai substituir todos. não Num vai. futuro próximo. Não vai? É o que eu falo, né, Lucas? Uai, se você tem lá uma baita fazendona de soja, Vai ver o poder aquisitivo também, né? Capacitação do funcionário e tudo mais. mas eu Mas acho ainda que eu acho que o drone é muito mais compacto. não, mas tem hora que você não pode ter nada compacto, né? É o que eu digo, você trabalhar numa lavoura de soja com 10 mil hectares, imagina você ficar voando de drone. Não, então. Ali 200 drones e só 200 drones. dessa aí é difícil. Então aí é só um avião mesmo para área grande. Área pequena, lá as meiose de cana, área de produção de semente, menores, né? Gramados. Aí pode até ser, né? O drone ganhe, mas questão é rendimento, né? O drone, a capacidade de carga do tanque, do reservatório dele é muito pequeno, né? Você pega um, um uniporte desse aqui, tem 2.000 litros, 5.000 litros. O drone vai carregar quanto? 10 litros no máximo, né? Então, não se compara em termos de rendimento. Mas tem lugar que o trator não vai chegar. Aí o drone vale a pena. Em áreas pequenas, que nem na meiose lá da cana, estão utilizando muito. É bem útil utilizar o drone. Então, acho que nenhum vai eliminar o outro, né? Nenhum vai desaparecer. Sempre vai ter todos eles aí Num conjunto. no conjunto. Exatamente, a palavra é essa. Então, ó, 40% do custo de algumas culturas são os defensivos agrícolas, tá? Até pus aqui, ó, dinheirinho saindo nos bicos. Eu falo, pô, mas 40%, por que então utiliza defensivo químico? Mais eficiente, tem mais rendimento, mais rápido para fazer a sua função de controlar, mais seguro para a cultura, ou seja, ele controla a praga, então dá mais segurança para a cultura. Depende de época chuvosa, tem produto específico para seca, para chuva. Então, a relação custo-benefício é bem melhor, tá? Além da grande quantidade de números. Resumindo, por que o método que sendo o mais caro é o mais utilizado? Porque tem hora que só dá certo com ele, que você precisa de alta eficiência, alto rendimento, você só consegue com ele. Você precisa de rapidez, você não tem tempo, né? Você vê que hoje você contabilizou lá, já deu o nível de dano de uma praga. Já deu lá, né? Lembra lá, deu 6 larvas por metro, já é o nível de dano. Aí você vai fazer o quê? Você vai. O fogo não pode, você vai passar uma grade, não vai controlar, você vai pôr inimigo natural, demora. Você não quer fazer o químico. Então, o químico você chega e controla, tá? Então, tudo isso que eu falo também, é lógico que aquilo lá no começo, quando. Mano, só um minutinho. Aquilo lá no começo, quando eu disse, né, de agrotóxicos, né, agradecer aos agrotóxicos, é claro que eu estou excluindo de tudo isso, né, que eu falo que o método químico é o mais seguro e tal, mas eu estou excluindo todos os fanfarrões, né, que não aplica nada certo,
que contamina, que aplica no lugar errado, que não espera a época de aplicar, não espera a época de colher. Então, esses aí, mau exemplo, nós temos em todas as áreas, né? Não é só na agricultura, né? Está cheio de gente aí, de açougueiro que põe peso na balança, de desonesto tem em tudo quanto é lugar, né? Então, na agricultura também tem. Então, eu estou dizendo, né? Estou considerando que grandes empresas e propriedades trabalham com honestidade. Amanda, pois não? Professor, na questão que você falou dos defensivos em gel, seria o melhor. Ele teria uma maior eficiência no período da chuva? Na verdade seria até vamos pensar assim, né? Porque se está muito seco o solo, ele também não vai se dissolver, né? Ele depende de água para ele dar aquela enxada e ir liberando. E liberando. Mas de defensivo, muito pouco encapsulado a gente vê muito adubo encapsulado ou em gel ou dentro de cápsulas mesmo, igual a cápsula de comprimido. Ah, tá. Então esse gel seria um adubo e não um defensivo. Existe defensivo encapsulado, mas é mais difícil de ser utilizado. O foco é maior em. Existe, é um tipo de formulação, né? Encapsulado, existe, é um tipo de formulação, mas é pouco utilizado. Eu não saberia nem te dizer o nome de um produto que se trabalha de defensivo, se trabalha encapsulado, né? Então, eu comentei, dando exemplo, né, para eu conseguir explicar do defensivo, eu dei como exemplo a adubação, né? Mas seria, né, defensivo menos utilizado, esses encapsulados, ou gel, tudo mais. Entendi, muito obrigada. Quem mais consome defensivo no Brasil? Primeiro colocado, a soja, 125 mil toneladas. Depois, o milho, 65 mil toneladas. Depois, a cana-de-açúcar, com 55 mil toneladas. É muito, é produto demais, é produto demais. Demais. Mas o Brasil é o foco de todas essas empresas aí. A gente gasta um defensivo adoidado, só que a gente produz adoidado, né? A gente produz aí só de soja, produz 200 milhões de toneladas. De milho, a gente produz 40, 50 milhões de toneladas. Cana-de-açúcar, a gente produz 600 milhões de toneladas. Né? Então, a gente utiliza esses 125 mil toneladas de defensivo na soja em 60 milhões de hectares. Na cana, em 10 milhões de hectares. No milho, 15 milhões de hectares. Então, é lógico, gente. Só de soja, o Brasil é maior do que muito país. Então, a gente usa mesmo, a gente usa bastante. O que importa é isso aqui, ó. Quilos por hectare. Soja, 3,2, tá vendo? Ela é quem mais consome. Mas, ó, 3,2 quilos por hectare de defensivo. Bacana, ó, 2 quilos por hectare. O milho nem aparece aqui. Ó, tomate, 52 quilos por hectare, é muito. Batata, 28 quilos por hectare, é muito. Mas lembrando que tudo dentro dos índices aceitáveis, tá? Então, dos defensivos, os mais utilizados, os herbicidas, vem estourado na frente, tá? Seguido pelos inseticidas, depois pelos fungicidas, outros e os acaricidas. Então, falou em defensivo agrícola, 54% deles são os herbicidas, tá? Então, tem que ter toda tecnologia. Isso aqui é uma da moda. Não é moda, né? No momento, falar tecnologia de aplicação de defensivo, porque hoje é uma ciência, né? Não tem por causa do custo elevado, por conta de questão ambiental, por conta de produtividade, de lucro e tudo mais. Então, a aplicação de defensivo hoje é uma tecnologia como tecnologia genética, uma tecnologia de sementes,
é uma tecnologia de aplicação de defensivo, tá? Porque tem o alvo, tem o dose, tem quantidade. Não é só ir lá aplicar, não é lá jogar veneno, não é lá passar produto, não é lá controlar, não. Toda uma tecnologia, uma ciência, tá? Porque eu tenho que atingir o alvo certo, o produto tem que chegar na hora certa, no lugar certo. Não é de qualquer jeito, não é qualquer hora, não é com qualquer bico, não é de qualquer pulverizador, né? Então, se é um herbicida, eu tenho que saber se ele penetra pela folha, ou se ele penetra pela raiz, ou se ele penetra pelo caule, se ele é de sistema, se ele é contato. Se é um inseticida, tem que saber o instar, a fase do meu inseto, se é hora de controlar, se é adulto, se é ninfa, se é ovo, se é pupa, se é larva. E se for algum desses que ora, se é um fungicida, no início do cultivo, se é no intermediário, se é um acaricida, em que momento do ataque que eu tenho que aplicar, em que lugar que eu tenho que fazer essa aplicação, tá? E a quantidade correta. Então, veja, eu tenho o local correto, eu tenho a quantidade correta, né? Não é se eu souber que tem que ser uma larva, eu jogo quanto eu quiser. Não, estou falando de dosagens econômicas. Então, eu tenho o local certo, eu tenho a dose correta, tá? Por quê? Para tudo isso, eu tenho menor custo, maior controle, com menos impactos ambientais. Isso que a tecnologia de aplicação de defensivo preconiza, né? Que se faça o controle adequado, o custo adequado e com toda a preservação ambiental, tá? Isso aí está nas nossas mãos, né? Existe erro, existe produto que acabou se tornando tóxico por ser mal utilizado, existe. Aquela foto lá que eu mostrei, abelhas mortas, existe, mas isso aí é descuido, é negligência, é falta de acompanhamento, é falta de um profissional técnico acompanhando, né? Claro que você vai matar o apiário do seu vizinho, se você aplicar um inseticida e tiver uma deriva chegar na loja, ela vai falar, poxa, esse produto matou todas as abelhas do vizinho, mas o cara que fez errado, né? Aí você matou todo o tomate do seu vizinho quando você passou com o avião. É lógico, você passou um herbicida de avião, lógico que vai matar o tomate do vizinho, se chegar lá. Eu já vi gente aplicando regente é fipronil para matar cupim. Eu já vi passando de avião para controlar carrapato e boi, passando em cima lá em Araçatuba, passando em cima do gado, com avião, voando com fipronil para controlar carrapato. Ora, lógico que isso é tóxico, lógico que isso aí vai causar alergia, irritação no olho, né? Não mata, mas é lógico que vai causar dano. Então, tem toda uma ciência, toda uma responsabilidade por trás, né, dos defensivos agrícolas. Isso aí quem tem que fazer somos nós, né? A gente nunca pode falar assim. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando que eu achei interessante. Falou assim, para a gente finalizar, tá? O pessimista é o maior vagabundo que tem. O cara que é pessimista é vagabundo. Por quê? A primeira coisa que ele fala é assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. E depois que esse alguém faz, ele fala assim, pode esperar que vai dar errado. Então, o pessimista é o vagabundo, né? Porque alguém tem que fazer alguma coisa, ele nunca faz. E se alguém faz, ele fala, espera, ou seja, ele vai ficar parado esperando dar errado. Então, por que eu estou falando isso? Alguém tem que fazer alguma coisa para não deixar aplicar errado. Quem quer ser alguém? A gente, né? Ele não vai esperar outra pessoa que não nós fazer o uso adequado desses produtos. De denunciar, de instruir, de orientar, de fazer a assistência técnica, de ensinar a utilizar o produto, somos nós, eu e vocês. Ninguém vai fazer isso, né? Então, nós não podemos ser assim, se você vê um cara aplicando produto fora de hora,
da maneira errada, passando um avião e contaminando tudo, você não pode falar assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Não, quem tem que fazer isso, nós temos diploma para isso. Você tem toda a voz, nossa voz, você chegar e fazer uma denúncia, falar, eu sou da área agrícola e eu estou vendo uma aplicação inadequada. A pessoa vai te ouvir, porque somos nós, né, dessa área agrícola que tem que fazer o correto. Né? Então, é isso aí. Beleza, pessoal? Então, se estiver tudo em ordem, obrigado por esse tempo aí. A gente volta na quinta-feira com a nossa terceira aula. Tem os testes lá, né? Acho que a partir de amanhã, Fabiano libera. Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade de me procurar. Feito? Boa noite, um abraço a todos. Beleza, professor, boa noite. Valeu, professor. Boa noite, professor. Boa noite aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Falou, Kelly.